aqui agora com a Denise Assis. Denise Assis, boa noite, obrigado. Me desculpe por atrasarmos um pouco por conta da bênção que era necessária, as pessoas pedindo aqui, muitas pessoas aqui comentando. Uma boa causa. Que ótimo. Eu mentalizei também o meu gatinho para que ele recebesse a bênção. Que ótimo, que bom. Eu tenho aqui os 4 gatos, tenho certeza que foram abençoados também. Denise, obrigado mais uma vez. Vamos falar. Agradeço o convite. Eu quero, eu gosto muito de conversar com a Denise, não falamos algumas vezes, porque queria falar muito mais, mas ela estava dedicada a um trabalho acadêmico, o mestrado dela, na Universidade Federal, né, de Juiz de Fora, concluiu esse trabalho e agora está, de novo, 100% na atividade jornalística para o nosso proveito, porque você é uma grande jornalista. Para a minha alegria, que eu gosto muito. Nós gostamos, né, Joaquim? Você tem vocação, eu acho que nascemos para esse trabalho. Mesma raiz, né? Esse faro de investigações, essa busca pela notícia e um olhar, né, que a gente deita sobre os fatos, que você faz de uma forma muito especial. Obrigado, Denise. Denise, mas eu convidei você para primeiro, vamos falar. Eu entendo que a Denise, com a notícia que ela deu, uma notícia exclusiva, ajudou a mudar esse cenário de maneira muito decisiva, quando ela revelou que havia pesquisas junto a comandantes militares e policiais em geral para fazer disposição para o golpe. Isso resultou numa denúncia ao Supremo Tribunal Federal e está sendo investigado. Mas já vemos que mudou o cenário depois dessa denúncia. Primeiro, parabéns, e eu queria ouvir você sobre isso. E se você quiser falar também sobre esse trabalho, mas eu gostaria de que você fizesse uma avaliação como jornalista sobre o resultado da eleição e sobre a perspectiva de eleição do Lula agora no segundo turno. Olha, Joaquim, eu acho que o resultado, num primeiro momento, causou impacto pela expectativa que se tinha a partir de dados de pesquisa que apontavam, inclusive, a possibilidade da gente ganhar em primeiro turno. Eu digo a gente porque nós torcemos, evidentemente, pela democracia e por esse lado de luz da história, né? Porque não é possível continuar nessa treva, nessa barbárie desse governo horrível. Então, no primeiro momento, houve esse impacto, mas, acalmados os ânimos, nós conseguimos avaliar que uma bancada considerável foi eleita pelo PT, 68 deputados, isso não é pouco. Nós conseguimos nomes de peso para o Senado e uma bancada não tão grande, mas com pessoas combativas, e nós conseguimos 6 milhões de votos e chegar no primeiro lugar para o segundo turno, para essa disputa. Isso não é pouco, foi a primeira vez que nós tivemos essa quantidade de votos, isso tem que ser considerado. Nós estamos chegando com um apoio, um leque muito amplo de apoio. Hoje nós tivemos o apoio revoltado do Ciro Gomes, que não chegou a ser uma coisa que vá pesar positivamente, mas, quando nada, não obstruiu o próprio partido, que já é um ganho, né? Nós tivemos aí alguns nomes do PSDB, que em outras épocas estiveram no campo oposto, mas que agora se somam. Isso, mais que nome, tem um peso significativo com relação ao perigo que o país está correndo, a tal ponto que figuras que sempre estiveram em oposição a nós, agora se juntam como força para que a gente barre o autoritarismo, que é o que estava em jogo. E aí eu já aproveito para fazer um link, dizendo isso de maneira muito à vontade, né, sobre o autoritarismo, principalmente porque nós tivemos esses dados, né, Joaquim?
essa participação militar na política ela é proibida pela Constituição, pelos princípios militares, pelo Estatuto Militar. Então, não é permitido que militares se envolvam, se pronunciem politicamente. Muito menos, então, depois da redemocratização, não é permitido não só que não se pronuncie, como também que não conspire. E esse estudo é um estudo registrado, carimbado como ingerência na política e conspiração, golpismo. Então, se houvesse um governo em condições normais, esses militares teriam que ser afastados, teriam que ser reformados imediatamente, cometeram crime de conspiração contra o Estado brasileiro, né? Espionaram os colegas, espionaram todo um conjunto da sociedade. Você veja, Joaquim, que foram 168 atores estaduais mapeados no relatório anterior e 168 nesse. Então, nós tivemos aí a vigilância sobre presidentes de TREs, sobre governadores, sobre chefe de polícia militar, sobre chefe de polícia civil, todos esses mapeados. E se houve esse estudo e havia uma conspiração, havia também uma disposição de participar desse golpe, né? E esse mapeamento apontou que não seria possível porque eles não tinham a força e o apoio que eles esperavam. Vários governadores, com exceção de alguns, disseram que não participariam. Por exemplo, o de Santa Catarina topava, e vários outros, né? Que a gente poderia citar aqui, eu não tenho de cabeça. Porém, tenho aqui o comandante da Marinha, o Almir Garnier dos Santos, que participaria, sim, daria todo o apoio, sim. Da mesma forma, o comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que também apoiaria. E o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Valério Strampf Trindade, esse se colocou contra. Então, quando o comandante do Exército se colocou contra, vários governadores e vários comandantes de polícia militar disseram que não apoiariam, eles viram que não tinham força e, então, não se alinharam para pressionar pelo golpe. E, assim, nós salvamos essa democracia. Quer dizer, eu, inclusive, quero agradecer, mas não coube a mim, mas coube a quem vazou e fez chegar ao 247, tendo um senso de responsabilidade do meio militar, se arriscou, mas fez uma denúncia oportuna na véspera do 7 de setembro, que era a data prevista para uma conspiração, um levante, e nós conseguimos publicar. Foi uma correria, Joaquim, você não pode imaginar, porque isso me chegou assim às 15 para as 9 da noite, eu avisei a Gisele, falei, segura tudo aí. Excelente trabalho, viu? É aquele tipo de trabalho que você fala, poxa vida, é o trabalho que eu gostaria de ter feito. É aquela coisa que quando você olha, você fala que coisa maravilhosa, porque você tira uma conspiração que estava ali no submundo mesmo, onde ocorrem as conspirações. Estava na bica, né, Joaquim? Estava na bica de acontecer. E hoje nós vemos esse cenário totalmente inverso, porque tanto o Bolsonaro se mexeu ameaçando a sociedade com golpe, que veio as eleições, a gente viu esse adiamento dessa conspiração, ou a suspensão da conspiração, veio a eleição e acaba que o surpreendeu, porque o Bolsonaro não esperava esse resultado, né? Você veja que ele foi votar de manhã, sem a mulher, sem fazer V da vitória, com os ombrinhos caídos, uma camiseta amarela, uma coisa assim,
totalmente já entregue à derrota. E quando, à noite, ele se pronuncia para a imprensa, ele estava totalmente treinado. Ele passou a tarde no media training, após aquela progressão de resultados, ele deve ter se trancado ali, porque ele estava assim, formatado. Né? Eu diria que ele chegou ali formatado para dizer coisas que ele não diz normalmente, que não diria. Era um outro Bolsonaro, surpreso, incrédulo, acompanhado de um filho eufórico, porque se escapa da tal da prisão pelas rachadinhas por enquanto, né? Mas isso eles estão comemorando, digamos assim, antecipado, porque nós estamos com uma militância que está acordando, que vai voltar para a rua, que está com toda a disposição, um gás enorme para lutar, não só pela vitória do Lula, como também pela democracia, pela continuidade de um Estado democrático que nós conquistamos a duras penas, né, Joaquim? Você viveu a ditadura, eu vivi, a gente sabe exatamente o que é e o preço que se paga por um regime autoritário, pela obscuridade e por repressores e tudo isso. Nós temos um momento que é absolutamente único, atípico, evitar que ocorra o que nós vimos. Sim. E nesse momento, nós não faríamos o que fazemos hoje. Justamente você falou da intensidade com que está lutando pela vitória do Lula, por conta do que pode ocorrer pelo Brasil com a vitória do Bolsonaro. Quer dizer, é aquele momento que nós, jornalistas, não vivemos isso em outra época, em que você tem que se posicionar, absolutamente. Eu coloquei toalha na frente da minha casa, do Lula, nunca faria isso, nunca tinha feito nada disso, mas porque eu sei do que representa a ditadura e de como é necessário, nesse momento, você não está pelo país mesmo, é um momento agudo, que o que está em jogo agora é o futuro, realmente. Não são 4 anos de governo, não é uma gestão, não é uma administração. É um país, é a humanidade mesmo, não é exagero falar isso, né? Eu te diria que nós voltamos 5 casas, né, ou 10, e ficamos mais 5 sem jogar. E agora a gente vai ter que recuperar isso, porque o Brasil, com a vitória do Bolsonaro, entrou num estado de perplexidade e de apatia, e que foi atropelado pela pandemia. Nós vivemos a tempestade perfeita, né? Nós tivemos um período infeliz. Essa coincidência Bolsonaro-pandemia foi uma coisa atípica e muito prejudicial. Agora, a tal ponto que as pessoas processaram isso e normalizaram o Joaquim. Essa eleição está nos mostrando isso. Você veja que o Pazuello ele chegou a estar prestes a ser julgado pelo Ministério Público por indignidade e ofensa ao oficialato. Se condenado, ele pegaria uma pena de 2 anos e, no entanto, levou como prêmio uma votação expressiva para deputado federal no Rio de Janeiro. É como se alguém chegasse para ele e dissesse: obrigado por matar o vovô, a vovó, a titia e a mamãe. Muito obrigado por ter assassinado a minha família, que foi o que ele fez, né? E com isso ele leva um prêmio à deputância federal. É uma coisa assim que não se explica, né? A incompreensão, ou eu diria a nossa limitação em passar para esse público essa mensagem, porque onde foi que nós falhamos para que essas pessoas tivessem esse tipo de posicionamento frio, distante, apagar esse passado recente? Foi ontem que nós enterrávamos às dúzias, aos quilos, né, as pessoas. Eu mesmo perdi 4 amigos queridos e todos nós perdemos pessoas. E isso não dá para esquecer. Agora, como que essa massa elege o Pazuello
o algoz da pandemia, né? O assassino de 680 mil pessoas, porque é isso que ele foi, um assassino. Ele negociou preço da Pfizer, da vacina, né, em detrimento de vidas. Ele adiou a ida do oxigênio, sabendo que ia faltar, que as pessoas morreriam afogadas no seco, né? Ele adiou e segurou em nome de vender um produto que o presidente acreditava fosse a cura, e a gente não sabe ainda, né, onde foi parar esse interesse em torno da cloroquina. Você explorou isso muito bem num documentário, mas com aquelas limitações que você enfrentou, né, de ser expulso de hospitais, de ser barrado, e com uma censura visível, né, na sua apuração. Então, assim, um dia nós vamos saber. Eu consegui chegar, Joaquim, dentro do TCU e ver que corre um processo contra o Bolsonaro no TCU sobre cloroquina, mas eu cheguei até a porta e há limites jurídicos ali e digitais que me impediram de prosseguir, mas a gente um dia vai saber o que é que tem aí de interesse, porque ele tinha amigos, donos de laboratórios, fabricando isso. E um dia nós conseguiríamos quebrar o sigilo bancário de Bolsonaro e vamos ver qual foi o interesse dele na cloroquina. Parece claro, né, que, pelo que eu apurei, houve foi uma trama internacional, envolveu a viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos, ele voltou de lá, o Trump fez um depoimento lá, o Bolsonaro aqui, quase ao mesmo tempo, um pouquinho depois, e depois você teve do Conselho Federal de Medicina, que editou uma medida que favoreceu a prescrição desse remédio, quer dizer, aquilo era erro médico, e aí os médicos poderiam ser processados, inclusive, mas com essa resolução escaparam desse erro médico, e depois você teve laboratórios financiando, efetivamente, médicos, tá, para que fizessem, laboratórios que tinham interesse na venda, que produziam esse remédio. Então, é uma grande construção que criou, que gerou a morte de muitos brasileiros, como você disse. Tem muito a ser investigado ainda. O que nós conseguimos mostrar, o que você também já apurou, já é muito grave, mas tem muito mais. E um dia essa história terá que ser contada por inteiro, né, Denise? E nós, para fazer esse documentário, eu conversei antes com a Denise. Ela não fez porque ela estava envolvida, nós íamos fazer juntos. Estava envolvida na produção do trabalho acadêmico dela, na pesquisa de mestrado. Por isso que, mas esse documentário nasceu de uma conversa entre nós. Foi verdade. Denise, e como é que vai... eu pergunto para você o seguinte, o que você acha que está faltando para o Lula se eleger no segundo turno? Olha, Joaquim, eu concordo com a fala feita pelo João Paulo Júnior, aquele economista que fala sempre com a gente, é um excelente economista e uma visão social muito grande. Eu acho que a campanha do Lula ela já entrou bastante nessa seara, que é trazer cada vez mais a necessidade de se falar na fome, na carência que as pessoas atingiram e essa dificuldade que o Bolsonaro tem de falar com o pobre. E você veja, eu acho que agora eles têm que bater na crueldade do Bolsonaro. Você veja que no dia da eleição, o Supremo liberou o preço das passagens, a catraca livre em ônibus, metrô, e ele tentou barrar, Joaquim, ele tentou fazer com que as pessoas pagassem. Ele preferia que as pessoas não votassem, porque sabia que essa parcela iria votar no Lula. Ele tentou até o último minuto barrar a gratuidade das passagens. Isso é uma crueldade. Isso tem que ser falado, muito falado. O fim da farmácia popular,
né? Os aposentados não vão ter que escolher entre comer ou comprar remédio. Todo idoso tem remédios contínuos que a farmácia popular fornecia e que agora eles terão que tirar do próprio bolso. E não satisfeito com isso, ele ainda oferecia um consignado, quer dizer, para comprometer a renda do aposentado, para sustentar a família, tirar todos os recursos e tirou o remédio. Quer dizer, isso é de uma crueldade absurda. Tem que repetir a exaustão aquele vídeo dele debochando, dizendo que está com Covid, né? Isso tem que ser muito batido, embora essa pauta tenha esfriado, as pessoas tenham elegido o Pazuello, que foi o algoz da pandemia, mas isso não pode ser esquecido. Não é possível que essas pessoas que perderam pai, mãe, primo, tio, não possam se mobilizar e cair em si para entender que uma coisa está ligada à outra, que está ligada a Bolsonaro. Foi ele o grande responsável por isso. Não adianta ele dizer que comprou 500 milhões de vacina se essa vacina chegar na 1/10 hora, né? Quando já havia milhares de mortos. Então, tudo isso tem que ser muito batido. Eu, apesar de respeitar muito o trabalho do Frei Davi e de achar maravilhoso essa atuação religiosa dele e dessa aproximação com os evangélicos, eu acho que está se fazendo essa costura, eu acho que a campanha entrou no foco bolsonarista, entrou na pauta do Bolsonaro. Aquele primeiro pronunciamento do Lula, dizendo que ele seria o governante de todos os cristãos e os religiosos ou não, que o Estado é laico e que, portanto, essa discussão não se faria. Isso foi muito positivo no início. Eu acho que ele se isolaria continuando com esse discurso. Sou governante de todos, todas as religiões, né? Mas ele acabou sendo sugado para esse foco da religiosidade e tendo que buscar esses votos dos evangélicos pentecostais, anglicanos, presbiterianos e católicos. Então, assim, eu acho lindo tudo isso, mas eu acho que essas coisas não deveriam se misturar. Mas agora já está misturado, então vamos adiante e vamos conquistar essas pessoas. Eu acho que a campanha ela tem muito a se expandir, principalmente no combate à abstenção. Você veja, o Joaquim, que no início a previsão era 5% de abstenção, e nós atingimos de novo o índice de 2018, que foi muito grande, foi de 20,3%. Agora nós atingimos 20,9% por toda a. O PT, aliás, entrou nisso atrasado. Ele custou despertar para o perigo da abstenção. Falou isso no final da campanha. Eu acho que agora, no segundo turno, quando a propensão da abstenção é muito maior, que a pessoa fica, já votei, já deixa outro decidir por mim e tal, e não vai, né? Vai passear, vai para a praia e não vota. Então, eu acho que a grande campanha tem que bater muito nessa tecla da necessidade do voto, mais do que nunca. Nós estamos agora salvando o país, nós não estamos elegendo Lula, nós estamos salvando o Brasil da destruição, da catástrofe que se abateu sobre o Brasil. Nós temos 33 milhões de pessoas com fome, nós temos as universidades destruídas. Ele arrancou tanto recurso da universidade que elas não têm mais condições de pagar a luz. Várias. A nossa universidade aqui de Juiz de Fora está sem recurso para pagar a conta de luz, entendeu? Então, assim, aqui e no Brasil todo, nós estamos com a educação depauperada. Então, assim,
é salvar o que restou e tentar reconstruir. E nós vamos precisar de muita força, Joaquim, para reconstruir. Não só para eleger o Lula, como para manter o governo Lula. E outra, fazer com que o governo não ceda à pressão, porque já estão escolhendo o ministro da Fazenda, já estão delimitando o programa econômico para o Lula, já estão querendo que ele fique de joelhos para Faria Lima. E isso é consequência dessa pressão, desse arroxo que estão fazendo sobre ele por conta das alianças. Nós estamos precisando que essas pessoas que estão vindo tenham consciência de que elas não estão vindo arrancar mais um naco do país. Elas estão vindo para barrar a barbárie, para barrar o autoritarismo, para ajudar o Lula. Não o Lula, a pessoa do Lula, está ajudando o Lula a reconstruir o país. Então, essa coesão que está existindo agora, ela vai ter que se perpetuar. E a militância tem que estar unida e lutando pela preservação do governo, porque nós teremos que manter essa conquista a cada minuto, a cada dia. Vai ser muito difícil esse governo, apesar da bancada. Eu estou otimista, sabe, Joaquim, com relação a essa bancada. Eu vi pessoas excelentes. A eleição do Boulos com 1 milhão de votos foi muito significativa, foi um recado muito bom dado em São Paulo. Eu estou muito otimista com relação a uma possível eleição do Haddad, o que vai ser fundamental, porque é um Estado carro-chefe para puxar o governo Lula e para haver essa interação com o PIB de São Paulo. Eu acho que isso vai ser muito positivo. Eu fiquei observando também que vários partidos elegeram, vários partidos que podem ser próximos. O PSB, por exemplo, elegeram várias pessoas, nomes excelentes. Então, eu acho que isso, se você somar 68, mais 14 do PSOL, mais 13 do PSB, mais não sei quantos daqui, dali, nós teremos uma bancada portentosa. Talvez nem antes, nos governos anteriores, eu acho que nós não tivemos uma bancada tão ampla. A gente está precário no Senado, mas no Senado o Bolsonaro colocou 3 locados. Essas pessoas não vão se criar. Primeiro, porque elas vão chegar numa casa com nenhuma experiência de Senado. Segundo, que elas vão ser atropeladas, se Deus quiser, pelo bom senso das outras pessoas de oposição que vão estar lá. E nós vamos fazer o possível para eleger um novo presidente de Senado que não tenha esse perfil tão cordeiro e tão conivente desse Pacheco, que foi uma coisa anódina no Senado. Veja você que, para abrir a CPI da pandemia, ele precisou ser pressionado pelo Supremo, senão, do contrário, ele ia tocar no vai da valsa. Agora, eu preciso dizer uma coisa aqui bastante forte. Eu quero dizer para a doutora Rosa Weber que já chega o fato dela não ter parado o jogo em 2018, quando houve aquela avalanche de fake news. Então, ali, ela não parou o jogo, ela tocou a eleição fraudulenta, sabendo que tinha um caminhão de fake news empurrando a eleição do Bolsonaro, e, em vez de parar para investigar e adiar a eleição, ela deixou tocar. Então, ela agora, que vai deixar o Supremo, que vai se aposentar, ela que deixe na história, pelo menos, a decência de acabar com esse orçamento secreto que está na mão dela. Então, ela tem essa obrigação de não jogar no colo do Lula um orçamento secreto. Está com ela a decisão. Então, ela que tome a sua providência.
Ela não pode sair para a aposentadoria assoviando e olhando para cima. Ela agora tem que dar conta do orçamento secreto, dar fim a essa vergonha. Isto é, esse sim é o verdadeiro mensalão. Não estou te ouvindo. Seu som. Denise, lamentavelmente eu vou ter que encerrar por causa do nosso horário. As pessoas estão gostando muito. Quero continuar essa conversa com você muito em breve. E leio aqui os últimos comentários, né? A Lia Oliveira, ela comenta aqui, vou colocar aqui, a Lia, atualizei aqui, ela comenta o seguinte: tempestade perfeita, desgraça pouca bobagem. Lia Oliveira, cloroquina, refúgio comercial da família Trump. O Lavo Lins, Joaquim Denise, faz um corte desse encontro de vocês com o franciscano. Tem um casal amigo evangélico que estão desesperados me solicitando para combater as fake news no seu meio. O Tarcísio Pena diz: votar no Bolsonaro é analisar uma violência nacional que deixará traumas inesquecíveis. A sua despedida, então, mais um comentário teu. Mais uma vez te agradeço muito por estar aqui. Peço desculpas até aqui ao Aquiles, que tem um programa dele, eu avancei no horário, mas não podia, as entrevistas muito boas, as pessoas tinham que ouvir tanto a fala do Frei quanto da Denise, mas eu peço então para você fazer um encerramento e já te convido para aqui em 2 semanas a gente já ter, depois do segundo turno, para a gente já ter uma análise do segundo turno, tá bem? E temos um tempo maior para conversarmos. Muito obrigado, viu, Denise? A palavra é sua. Olha, só agradecer o convite, é muito bom sempre estar com você, participar do seu programa, da sua live, e deixar um beijo para todos e pedir, por favor, que vocês não desistam, não desanimem, pelo contrário, vamos para a rua, vamos catar voto em nome do Brasil. Beijo para todos, um beijo para você. Um beijo, tchau. Muitíssimo obrigado, boa noite a todos vocês. Obrigada. Até mais, tchau. Tchau.